Convido, então, o doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, que falará em nome do Instituto Amico, também por 7,5 minutos. Senhor presidente, senhora relatora, ministra Rosa, senhores ministros, representante do Ministério Público, meus colegas de escritório e de causa. Na realidade, posso dizer, depois de 30 anos ocupando essa tribuna, que foram tantas emoções e, de qualquer maneira, assumo hoje como se fosse a primeira vez, ainda emocionado e muito honrado. Primeira vez que conversei com Roberto Carlos sobre essa questão, havia um consenso, escrevi inclusive sobre isso há 2 anos atrás, que era evidente que não haveria necessidade de autorização prévia para nenhuma biografia. O que nos traz à tribuna é o final da sustentação do advogado que fez, um dos advogados que assinou a ADIM, e alguns pontos específicos da ADIM. Vejam bem, senhores ministros, no nosso entendimento, o que está a discutir aqui, o que é importante colocar na visão do Instituto, é que existem 2 direitos do mesmo status constitucional que tem que ser analisado, que tem que haver uma ponderação, embora sabemos da doutrina que diz sobre a preferência dos direitos, especialmente de liberdade de expressão, nós entendemos que quando se fala de biografia, que é o que me traz a esta tribuna, não é a liberdade de expressão que está em jogo, é o direito à informação. A biografia, a pessoa estuda caso concreto de uma outra pessoa e depois tem que levar o que estudou para o livro, sendo, evidentemente, fiel ao que estudou. É impossível escrever uma biografia minha e dizer que eu sou atleticano. Isso seria injurioso. Então, os detalhes averiguados, com certeza, podem ser levados. Mas o que me leva a ocupar a tribuna é que a ADIM, senhor ministro, ela diz quase que como se fosse absoluto o direito do biógrafo. O biografado não pode analisar caso a caso quando se sentir ofendido na sua dignidade. Ora, falaram em censura por parte da nossa defesa. Eu acho que a única censura que existe nesse processo que eu consigo vislumbrar é a censura de impedir que o cidadão que vê a sua dignidade afetada não poder procurar o judiciário caso a caso. Aí sim há uma censura. São 2 direitos iguais, intimidade e informação. Mas o direito constitucional de todo cidadão ir ao judiciário é também um direito que está em jogo. Porque se você proíbe o biografado que se sentiu ofendido de procurar o judiciário, e sim, para tutela específica também, não para uma decisão prévia, mas depois do livro publicado. Se você proíbe esse cidadão de ter acesso ao judiciário para questionar o que ele julga ser ultrajante, você vai tornar o biografado um pária social. O pior dos criminosos tem acesso ao Poder Judiciário, com o direito de ampla defesa, com o direito, todos os direitos inerentes ao cidadão. No entanto, o que pretende a ADIM? Pretende que o biógrafo possa falar o que quiser, principalmente se for verdade, está expresso na petição inicial. Então não há uma interpretação possível. É como se nesta ADIM, os advogados dissessem o seguinte: não confiamos nem nos biógrafos, nem no do judiciário. Os biógrafos terão dificuldade de ser levados ao judiciário. E o judiciário vai fazer uma censura. Vai ser um censor de toga. Absolutamente não. Eu confio no Poder Judiciário, dos juízes do meu país, senão não estaria aqui nessa tribuna. O que está em jogo aqui não é tão somente o direito à privacidade e o direito à intimidade, que já seria muito, que é um direito, sem sombra de dúvida, que é um direito que veio coroar, ao longo de anos e anos, a sociedade como um todo. São 3 níveis, eu diria, de pessoas que estão sujeitas a essa exposição. O político, que tem claramente reserva de dignidade menor, porque deve satisfação à sociedade. As pessoas notórias, que de alguma forma ficaram notórias, seja porque são juízes, advogados, jornalistas, cantores conhecidos, e as pessoas anônimas, que têm uma maior reserva de intimidade. Mas todas, sem exceção, qualquer uma delas tem o direito à intimidade. E vejam bem, Vossas Excelências, não estamos falando aqui de liberdade de imprensa, é totalmente diferente. É o direito de informar numa biografia. A liberdade de imprensa é muito maior, não tenho nenhuma dúvida.
A ampla liberdade, a necessidade de cada vez mais liberdade, é que fará com que, ao estudar a história de um povo, nós vamos descobrir qual era o grau de maturidade daquele povo naquele tempo específico. Poderia parafrasear aqui, quando num verso imortalizado por Dom Quixote, sobre liberdade, que ele diz: a liberdade, Sancho, é um dos dons mais preciosos que os homens deram aos céus. Pela liberdade e também pela honra, se deve arriscar a própria vida. A liberdade e a honra, a liberdade de imprensa, a liberdade de livre expressão, a liberdade de informação e a liberdade de manter a sua dignidade. Estamos falando aqui de dignidade da pessoa humana. É isso que é o contorno, na realidade, quando se fala em privacidade, quando se fala em intimidade. Na realidade, o que se pretende, em última análise, é como se fosse um direito absoluto. Sabemos todos nós, pelo menos na minha visão, de que não existe direito absoluto. A necessidade de fazer essa ponderação entre o direito à liberdade e o direito à informação, e evidentemente com uma preocupação expressa que está no texto dessa DIN, é caso a caso sim, é quem se sentir ofendido, porque o cidadão que se levanta de casa para procurar um advogado, para bater as portas do judiciário, é porque ele se sentiu ofendido. Poderá até o judiciário dizer que ele não tem direito, mas ele está exercendo o direito legítimo de ir ao judiciário e de dizer que foi ultrajado, que se sentiu ultrajado. É claro que há um grau de subjetividade, sem sombra de dúvida, como há em quase todos os julgamentos. O direito não é uma ciência exata. O que nós não podemos admitir é excluir desse momento de se levar ao Poder Judiciário aquele cidadão que foi, de alguma forma, se sentiu ultrajado. Eu costumo dar um exemplo, quando falo dessa matéria, que é um exemplo que eu diria trágico quase, e peço vênia por ser um exemplo forte desse, mas o homem não é um objeto, o homem é um sujeito de direitos. As pessoas que defendem a não impossibilidade de bater no judiciário, eu costumo dizer, as pessoas se tornam notórias e merecem sua biografia pelos mais diversos motivos, inclusive por serem criminosos. A imprensa tem uma certa fissura nos grandes crimes, nos processos de muita divulgação. Imagine um criminoso que tenha sido preso e cumpre a pena por ter, durante semanas, ser viciado em uma determinada senhora. Ao sair dali, o caso noticiado leva esse cidadão a grande notoriedade e ele resolve escrever sobre o fato. Tem o direito dele escrever, os fatos são verdadeiros. Ele se viciou, ele humilhou. Ele tem o direito de fazer a biografia dele? Poderá ter, porque esse direito não existe censura prévia. Mas eu pergunto a Vossas Excelências, não tem essa senhora o direito de impugnar aquilo que está ali? Ela é obrigada a ser humilhada mais uma vez e exposta mais uma vez à sociedade como um todo? Como dizer que esse direito é absoluto? Não é só o direito à reparação, não. Tem que ter uma tutela específica para que na próxima edição, eu nem diria tirar da prateleira, acho um ato forte, mas para que na próxima edição aquilo já não saia, aquilo seja impedido de sair. Então eu vou um pouco além do que foi o meu colega presidente. Estou terminando. Vou para terminar, Excelências. Infelizmente o tempo foi curto, para a sorte de Vossas Excelências, mas eu quero dizer que essa possibilidade das pessoas, que eu falei expressamente agora, dessa mulher ter o direito de conseguir a tutela, sim, para afastar da próxima sessão, me lembra uma expressão que foi na voz de Roberto Carlos, que foi, de certa forma, eternizada, quando ele diz: eu sei que cicatrizes falam, mas as palavras calam, o que eu não esqueci. Então, eu espero que, em nome da dignidade, seja feita essa ponderação e a possibilidade mantida, que é óbvio, de ir ao Poder Judiciário. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.